Graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Paulo diz a nós e aos coríntios assim: com efeito, transmitivos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como um abortivo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pedindo a intercessão de São Paulo apóstolo, nesses estudos das Sagradas Escrituras, para que possamos cada vez mais voltarmos o nosso coração para ouvir o Senhor que nos fala, para abrir-nos o seu chamado e nos transformar em anunciadores desse evangelho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos lá, meu povo. Hoje nós vamos usar duas telas, mas primeiro eu vou começar com uma, depois nós vamos para outra. Compartilhar. Vamos lá. Deixa eu voltar. Já está vendo, Leonardo? Sim. Então vamos lá. Semana passada nós conversamos um pouco aí sobre a questão de uma religião do livro ou não do livro. E o intuito principal era mostrar que, mesmo que temos as Sagradas Escrituras, essas escrituras foram feitas para serem anunciadas, né? Elas foram feitas para serem proclamadas e não para serem guardadas só como um texto, né? E aqui é o fundamento. Hoje eu quero falar sobre como surgiram as escrituras judaicas, porque é a partir daí que nós vamos começar a entender as escrituras cristãs, né? As escrituras que nós usamos, o Novo e o Antigo Testamento e toda a estrutura que eles nos apresentam, né? O que vocês estão vendo aí à frente é um texto da Torá que normalmente, desde a época de Jesus, era feito assim. Eles são rolos porque você vai virando e o texto vem em colunas. Então, esses textos vão se seguindo. Por isso que diz que trouxeram um texto para Jesus e ele abriu naquele livro do profeta Isaías. Ou seja, o rolo estava aberto ali. Porque aí vai rodando e o texto vai surgindo, né? Neste caso que vocês estão vendo, é um texto, é o Pentateuco inteiro. Está nesses dois rolos. Então, roda de um lado para outro. Né? E aí vai entendendo, só por curiosidade, em toda a sinagoga, 54 sábados do ano, se lê todo o Pentateuco. Então, o Pentateuco hoje que eles utilizam é dividido em colunas, em 54 colunas ou 54 partes, para que eles possam ler
todo o texto, todo ano, no sábado. Então, eles leem aí uma boa porção. Lembrando que o Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? É um corpo grande de textos. Mas só por curiosidade, esse é um pergaminho, né? Então, vocês estão vendo o texto aqui em pergaminho, isso é couro, né? Não é papiros, é couro, e esse couro ele é laminado e escrito em cima, geralmente à mão. Esse, no caso, já deve ser com certeza impresso, porque o texto é mais moderno, né? Não é os textos antigos que eram escritos à mão. Então, a primeira pergunta que nos surge é como se constituiu a Bíblia hebraica ou as escrituras judaicas, né? Como essas escrituras foram constituídas, né? Como elas foram construídas, como se chegou a nós. Pega a sua Bíblia aí, abra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 20 a 25. Deuteronômio 6, de 20 a 25. Olha o que nos diz. Amanhã, quando teu filho te perguntar: que são estes testemunhos e estatutos e normas que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Dirás ao teu filho: nós éramos escravos do faraó do Egito, mas o Senhor nos fez sair do Egito com mão forte. Aos nossos olhos, o Senhor realizou sinais e prodígios, grandes e terríveis contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua casa. Quanto a nós, porém, fez-nos sair de lá para nos introduzir e nos dar a terra que, sob juramento, havia prometido aos nossos pais. O Senhor ordenou-nos então cumprirmos todos estes estatutos, temendo o Senhor nosso Deus, para que tudo nos corra bem todos os dias, para dar-nos a vida como hoje se vê. Esta será a nossa justiça, cuidarmos de pôr em prática todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, conforme nos ordenou. Então, a escritura judaica nasce exatamente da comunicação daquilo que os antepassados viveram. Então, a transmissão do ensinamento é fundamental. Então, não é uma Bíblia que vai nascer escrita, ela vai nascer primeiro falada. Então, as famílias vão comunicando uns aos outros os ensinamentos que foram recebidos. E estes ensinamentos vão sendo transmitidos. Então, por que que vivemos deste modo? Por causa disso, 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 disso. Por que que a nossa família é uma família assim? Por causa disso, disso. Por que nós somos descendentes da tribo de Gileade? Por causa disso, disso. Porque o nosso pai, o nosso tato, e aí você vai voltando na genealogia e você chega lá de onde vem a família. Mas isso era tido como memória aqui, olha, guardada na cachola, guardada na cabeça, guardada na vida. Pensem o seguinte: os salmos que nasceram como textos escritos, eles não foram escritos para serem lidos, eles foram escritos para serem cantados. E as pessoas cantavam os salmos de cor, igual nós cantamos músicas. Então, eles tinham a melodia daquele salmo e aquela melodia fluía como um canto para o dia a dia, para as orações, né, para acompanhar a pessoa, né, e isso ia embalando a vivência das pessoas e as crianças eram ninadas assim ou eram ensinadas dessa forma. Então, primeiro, a escritura judaica ela é dita.
né? Ela é contada. Por isso, aqui nós estamos num. Não é numa. Como que é o nome disso? Meu Deus do céu. Não é num Shabá, o Shabá é o sábado. É numa ceia judaica. Tem um nome certo que eu não vou lembrar agora. E o que que acontece na ceia judaica? A criança mais jovem, ela pergunta ao pai por que que aquela noite é uma noite sagrada. E o que o pai faz? O pai conta para o filho o que aconteceu com os seus antepassados. Não precisa abrir, porque é um texto bastante conhecido, né? Nós ouvimos esse texto toda quinta-feira santa, mas em Êxodo 12, quando estabelece ou se institui a Páscoa, no finalzinho, no verso 14, o texto vai dizer, o Senhor diz assim para Moisés: Este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para o Senhor. Nas vossas gerações o festejareis. É um decreto perpétuo. Ou seja, aquele evento de matar o cordeiro no cair da tarde, fazer pães ázimos, as ervas amargas, o harote, toda aquela celebração que foi feita lá no Egito, para o último dia, deve ser feita todo ano para recordar, para fazer memória daquele evento. Quando se faz memória do evento, é porque você vai recontar aquela história. E durante toda a ceia judaica, vão existindo vários momentos em que a mãe, ou o pai, ou um dos filhos vão narrando os fatos, e estes fatos vão sendo assimilados naturalmente. Isso é uma outra forma de comprovar aí essa tradição oral da palavra de Deus, né? A palavra foi comunicada de forma oral. E esse fazer memória, ele é muito importante para que todo o povo saiba quem é este Deus. Esse texto de Deuteronômio é um texto muito bonito, Deuteronômio 26, 1 a 11, né? Quando entrardes na terra do Senhor, que o Senhor teu Deus te dará como herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás as primícias de todos os frutos que recolheres do solo que o Senhor teu Deus te dará. E colocando-as num cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido, para aí fazer habitar o seu nome, num santuário, né? Virás ao sacerdote em função naquele dia e dirás: Declaro hoje ao Senhor meu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob o juramento, prometera aos nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto de tua mão, colocará diante do altar do Senhor teu Deus, e tomando a palavra, tu dirás: Este é um dos textos mais importantes que nós temos na Bíblia hebraica. Por que, que esse texto é tão importante? Porque ele narra ou ele apresenta aquilo que é este povo de Deus, ou seja, narra a sua confissão de fé, resume toda a história da salvação. Olha o que diz: Meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. Ou seja, ele reduz numa frase a Abraão até Moisés. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos dura escravidão. Gritamos então ao Senhor Deus dos nossos pais. O Senhor ouviu a nossa voz, viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão, e o Senhor nos fez sair do Egito
que os fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe para este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde emana leite e mel. E agora eis que trago as primícias dos frutos do solo que tu me destes, ó Senhor. Veja que interessante. A pessoa que diz esse texto, ele não fez essa travessia do Egito. Porque lembremos que, além de Josué, todos os outros morrem no deserto. É só Josué que vai entrar na terra prometida, nem Moisés é. Moisés é só à vista. Então, este que diz esse texto, ele recebeu esse mandato para quando entrasse na terra. Então, aqui mostra, olha, a fé que nós trazemos é a fé neste Deus que acompanha e conduz o seu povo em toda situação. E ele nos trouxe aqui. Então, hoje nós celebramos este grande dia que é a promessa do Senhor que se cumpriu. E termina o texto. E as depositarás oferendas diante do Senhor teu Deus, te prostrarás diante do Senhor teu Deus, alegrar-te-ás então por todas as coisas boas que o Senhor teu Deus deu a ti e a tua casa, juntamente contigo, o levita e o estrangeiro que reside em teu meio. Ou seja, não é só uma alegria sua, é uma alegria sua, é uma alegria por aqueles que não têm a terra, exatamente porque são sacerdotes e levitas, então vive do sustento de cada uma das tribos, mas também é uma alegria para o estrangeiro, para aquele que reside na sua terra e não pertence a ela. Todos vão festejar e se alegrar por esse grande momento, fazer essa memória. E é interessante que o texto é curto, porque você podia trazê-lo para dizer, né? Você trazia essa profissão de fé, igual quando a gente vai à missa no domingo e diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ou seja, você vai dizendo tudo aquilo que é base fundante da fé que você professa. E esta fé se expressa nesse texto. Então, não é possível saber se o texto era escrito ou não, mas é claro que era um texto presente na comunidade judaica. Era algo comum, ou seja, que se dizia e que se partilhava da fé e da experiência de Deus. Então a pergunta é: se o texto era dito, quando que esse texto passou a ser escrito? Aqui nós temos uma caixa de pergaminhos, né? Uma caixa para guardar o rolo, né? O rolo das escrituras. Então, quando que esse texto passou a ser escrito? Como isso começou a ser consignado, né? Por que que passou a se colocar esse texto por escrito? Os caminhos são vários, né? Eu queria começar primeiro pela constituição do que é chamado Torá. A Torá, que muitas vezes se acha ou se assimila que Torá é o todo da escritura judaica, e isso não é verdade. A Torá compõe os chamados livros de Moisés, ou os livros da lei. Não compõe a totalidade dos textos do Antigo Testamento ou da Taná. Né? Então, a Torá possivelmente deve ser um texto compilado entre um período anterior ao Egito,
anterior à Babilônia, ou seja, anterior ao século VI, ou um texto do século V, no exílio da Babilônia. E a Torá se tornou, então, o conjunto dos textos que compõem a lei. Então, é o texto, vamos dizer, mais sagrado, mas não está ou não compõe-se de toda a totalidade da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, no real, é chamada de Taná, o que está aqui em cima. Taná. E é Taná porque as palavrinhas que aí estão narram o sentido, que é T de Torá, N de Nevim e K de Ketuvim. Ou seja, Taná, Torá, Nevim e Ketuvim. E o A aparece aí como uma forma de juntar essas palavras. Então, a Bíblia hebraica é o conjunto da Torá, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio, e do Nevim e do Ketuvim. O que é o Nevim? Nevim são os profetas. E profetas, para eles, então, entram os profetas antigos, Josué, Juízes, Samuel e Reis, os profetas mais novos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias e Zacarias. Então, o Nevim é o conjunto de toda a obra profética, né, de todos os escritos proféticos. E o Ketuvim são outros escritos que podem ser tanto históricos quanto sapienciais. Isso varia um pouco de escolha, mas um dos Ketuvins mais famosos contém aí Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias, que formam um livro só, e Crônicas. Esse que você está vendo aí do lado, a foto, é o conjunto todo da Bíblia hebraica, né, que está dividida em partes. Então, você tem aí a Torá, o Nevim e o Ketuvim, os profetas e os outros escritos, que normalmente são escritos históricos ou sapienciais. Então, para a gente ver aí a quantidade de rolo que precisa para se ter o conjunto de toda a Bíblia hebraica. Certo? E como esse escrito aparece no horizonte judaico? Existe um texto que está na segunda carta de Reis, segundo Reis, capítulo 22, de 1 a 11. Eu vou dizer um pouco o texto e depois a gente vai ver umas partes. Josias vai ser um grande rei. Possivelmente o que conseguiu chegar muito perto de Davi, pela sua habilidade, pela sua destreza em conduzir e governar o povo, né? Tanto que Josias vai ser chamado de novo Davi. E o que Josias vai fazer no item 22? Ele está reconstruindo o templo, que tem algumas danificações, e ele precisa, então, de que os que trabalharam sejam pagos. Ele não tem como pagar, ele mandou, então, o seu secretário lá no templo do Senhor, com certeza isso deve ter sido em Gileade ou alguma coisa assim, manda nesse templo para buscar o que tiver. Aqui existe o templo. E qual é o templo que existe aí? É o templo de Salomão, que está destruído. E Josias, então, manda Safa ordenar que o sumo sacerdote Elcias
dê o dinheiro que tiver no templo para poder pagar os guardas, para poder ajudar um pouco financeiramente o que está acontecendo. Né? Então, o que o rei deseja é que o tesouro do templo seja distribuído para quitar aí as necessidades que o próprio templo está precisando. E quando Safa vai ao templo encontrar-se com o sumo sacerdote concorda, tudo bem, com aquilo que Safa pede, só que ele vai dizer uma coisa especial, né? Ele vai dizer, verso 7, não, mas não se lhes peçam contas do dinheiro, tal, tal, tal. No 8, o sumo sacerdote Elcias disse ao secretário Safá, achei o livro da lei de Deus no templo. Elcias deu o livro a Safã, que o leu. O secretário Safá veio ter com o rei e informou-lhe: teus servos depositaram o dinheiro que se achava no templo e entregaram-no aos empreiteiros. Depois, o secretário Safa anunciou ao rei: o sacerdote Elcias deu-me um livro. E Safa leu o livro. Aí, depois que lê, diz o texto que Josias rasga as vestes diante, diante daquele que está lá lendo e professando aí o texto bíblico. Aqui a imagem é uma imagem. Tem um nome certo dessa imagem com esses risquinhos. De Josias rasgando as roupas diante da lei. Então, o que nos diz? Nos diz que se Josias reinou entre 640 e 609, então é sinal de que a Torá já devia existir e que eles acharam somente um livro. E qual que é o livro que eles acharam? Que vai do 12 ao 16, ao 26. Que tem aí toda a história, tem aí um grande pedaço da aliança. Então, acredita-se, em virtude deste texto de Josias, que o livro de os textos do Antigo Testamento já estavam escritos no século VI para o século V. Então, esses textos já tinham uma consignação escrita. Existem outros que vão dizer que os textos só foram escritos depois do exílio da Babilônia, que é uma figura do exílio da Babilônia, né, do templo sendo destruído e as pessoas sendo deportadas. Então, uma primeira afirmação é que os textos foram escritos ao fim do período do êxodo ou do exílio da Babilônia. Então, depois que acabou esse exílio, esses textos passaram a ser escritos, visto que o povo já não conhecia mais esses textos. Outros vão dizer que o livro do Pentateuco já existia no 7º século, para Josias ter tido acesso a esse texto, e que o livro de Reis, por exemplo, já estava escrito no século VI a.C. Porque se ele foi achado daquela forma, é sinal de que o primeiro texto de onde ele foi tirado seja anterior a ele. Essa teoria são de dois pesquisadores e arqueólogos que eu gosto bastante, que é o Zilberman e o Finkelstein. Eles são hebreus e a interpretação que eles têm da arqueologia, do fato hebraico, é muito interessante. Ele traz uma beleza muito bem feita. Agora, existe uma terceira corrente que vai dizer que os textos foram escritos na época de Esdras e Neemias. Nós consideramos pouco Esdras e Neemias,
Mas os textos dele, a ação deles no meio do povo vai ser uma ação fundamental, porque é no período de Esdras e Neemias que se reconstrói o último templo de Jerusalém. Construiu um, derrubou, construiu outro e depois construiu outro. Então, este templo vai ser construído pelo governador Neemias e pelo sacerdote Esdras. Só que o exílio da Babilônia deixou um campo desfalcado de evangelização. Então, imagina que eles tiveram que formar sacerdotes, e formar pessoas para ajudar esse povo a começar a entender aquilo que está sendo dito. Porque nem as escrituras sagradas eles entendem. Porque, claro, precisa abrir o coração, a decisão para lidar com isso. Então, tanto os descendentes de Esdras e Neemias, eles vão organizar esse texto. Aí nós estamos com o texto de Neemias 8, que vai ser o chamado o dia do nascimento do judaísmo. É interessante, né, quando ele argumenta que o judaísmo vai nascer exatamente desse momento. E é aí que estará assentada o que é chamado, vamos assim dizer, de judaísmo. E como que é isso? O verso 8. Eu vou ler um pouco, depois fica, porque é um capítulo grande, né? Todo o povo se reuniu como um só homem na praça situada de frente à porta das águas. Disseram ao escriba Esdras, que trouxesse o livro da lei de Moisés e que o Senhor havia prescrito para Israel. Então o sacerdote Esdras trouxe a lei diante de toda a assembleia, que se prostrou diante de toda a assembleia, que se compunham de homens, mulheres e de todos os que tinham uso da razão, para que esse era o primeiro dia do 7º mês, na praça situada de frente com a porta das águas, e ele leu o livro desde a aurora até o meio-dia, na presença de homens, mulheres e dos que tinham uso da razão. Todo o povo ouviu atentamente a leitura do livro da lei. Então, um ponto que vai ser bastante significativo, né? Primeiro, Moisés vai reunir em torno de si um grupo que opinará sobre essa questão do surgimento desse novo povo, né? Dessa língua, dessa fala, desse texto que se torna um texto que é acompanhado, meditado, refletido, mas esse é o texto. E aí o Ezra está ladeado por pessoas significativas, né? O Ezra abriu o livro na frente de todo o povo, depois ele dominava todo o povo, e quando ele o abriu, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendiz o Senhor, o grande amigo de Deus, todo o povo, com as mãos erguidas, respondendo: Amém, Amém. E depois se inclinaram e prostraram diante do Senhor. Por que eu quis trazer esse texto? Para entendermos também que o período de Esdras e Neemias vai ser um período bastante complexo para a fé judaica, porque a expansão muçulmana é cada dia menor, e se nós não tomarmos tempo, daqui a pouco desculpa,
aqui tem um ponto fundante nessa questão do judaísmo, né? Como eles compõem toda uma estrutura para ler o texto, né? Para ler esse texto diante do povo, o que vai ser importante aqui? Vai ser importante que o que vai marcar a constituição desse povo é o livro da lei. Então, esse povo vai ser envolvido por essa palavra. Mas padre, essa palavra não existia antes? Existia, mas essa palavra era contada ali localmente. Agora não. Agora este texto está ali. Olha o que diz o verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. E quando ele abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, todos se prostraram diante do Senhor com o rosto por terra e explicaram ao povo o texto. Então, agora o judaísmo tem um conjunto notável de leis, normas, que regem todo esse processo. Agora não é mais um processo que se desenvolve localmente. Ele passa a ser realmente o livro que vai conduzir esse povo. Por isso que, no estudo da Sagrada Escritura, se considera muito pouco o período de Esdras e Neemias, e é realmente aqui que há o surgimento desse judaísmo que Jesus vai encontrar quando ele assume aí a sua vida, o seu ministério. Né? É esse judaísmo de Esdras e Neemias, com uma organização, com uma estrutura, com uma liturgia, os sacerdotes, os escribas, os sumos sacerdotes. E veja que interessante, que vai dizer Esdras e Neemias. Hoje é um dia consagrado ao Senhor. Não vos entristeçais e nem choreis. Ide e fazei uma refeição abundante, tomais bebidas doces, e mandai porções a quem nada preparou, pois hoje é um dia consagrado ao Senhor. Não vos aflijais, a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, este dia marca a constituição deste novo povo. Não nos esqueçamos, né? Esse povo foi para o exílio. Em 583, eles têm o decreto de Ciro, o rei persa, o direito de voltar, e esse direito é dado a Neemias e Esdras para trazer esse povo, que não é fácil. Aí com certeza vai estar Ezequiel aí nesse meio falando, ou aqueles que é a escola de Ezequiel falando. Esse povo volta, começa a reconstruir a sua vida, começa a reconstruir o tempo, e agora precisa reconstruir a sua fé. E a fé é reconstruída baseada no texto que foi transmitido. Então, o texto foi se construindo, né? Ele foi formando esse arcabouço do que nós temos hoje. E aqui é interessante, porque o capítulo continua, olha só. No segundo dia, é a festa das tendas, os chefes da família, de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram em torno do escriba Esdra para estudarem as palavras da lei. Então, isto é uma coisa que nós não achamos em outros textos do Antigo Testamento, que um interesse em olhar a Escritura, em ler a Escritura. Por quê? Possivelmente porque esse texto ainda não existia. O que existia era só aquilo que era contado, ou alguns pequenos trechos que podiam existir. E aí, Esdras, cada dia Esdras fez uma leitura do livro da lei de Deus, do primeiro ao último dia, durante 7 dias. 7 dias celebrou-se a festa. No oitavo, houve, como estava prescrito, uma reunião solene. Então, essa festa das tendas que vai constituir esse novo povo vai ter uma marca fundante que é mostrar: aqui está o ensinamento que o Senhor quer nos dar. Este é o ensinamento.
Então, existe esse texto escrito. Por isso que se associa a Esdras e Neemias a escritura hebraica, que pode já ter vindo de alguma forma do êxodo, do exílio, né? Mas esse texto ele vai ganhar o seu corpo real nas mãos de Esdras, que vai um pouco reunir, um pouco somar esse conjunto daquilo que já existia e compilar no que vai ser chamado Bíblia Hebraica. Aí existe um outro ponto que a gente precisa olhar também com cuidado, né? Tudo isso nós estamos falando aqui de Jerusalém, da Palestina. Não estamos falando de outro lugar. Mas tanto quanto o número de judeus existentes em Jerusalém eram os judeus existentes em Alexandria. Alexandria chegou a ter 300 mil judeus. Era uma das maiores cidades judaicas que já existiu. Então, é importante que a gente também tenha a ideia que existe judaísmo em outros lugares ao mesmo tempo, isso eu estou falando antes de Jesus, tá? Não é no período de Jesus. Ao mesmo tempo que existe judaísmo em Jerusalém. E por que eu trouxe o mapa para mostrar Jerusalém e Alexandria? Porque em Alexandria o judaísmo vai se desenvolver e vai desenvolver a sua escrita tanto quanto em Jerusalém. E aí nós vamos começar a ter uma questão que vai ser como essas escrituras vão se organizar. Então, primeiro existe a Bíblia hebraica, Torá, Ketuvim, Nevim. E escrito em hebraico ou em aramaico, lido em hebraico e em aramaico, traz toda uma tradição judaica e os judeus que estão lá, que permanecem na terra. As escrituras também têm uma versão em Alexandria, que é a chamada Bíblia dos 70 ou Septuaginta, já vou falar dela. Aí é que está a diferença. Ela é escrita em grego, não é mais em hebraico, nem em aramaico. Tem uma forte influência do helenismo, que se desenvolve na época, e são judeus que muitos, ou na maioria deles, nem sequer conhecem o templo, porque eles são judeus da diáspora. Então, aqui nós temos duas influências, e vamos ter duas Bíblias. Diferentes. Então, existe uma Bíblia hebraica e ali a Bíblia dos 70 ou a Septuaginta. Então, só para a gente entender o que é a Septuaginta, que para nós é bastante importante, né? Então, a Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia hebraica, que foi para o grego. Chamado Bíblia dos 70 ou Septuaginta ou Cânon Alexandrino, porque a tradução foi realizada por 72 anciãos. Alexandre Magno solicitou aos que governavam a região de Israel que enviasse textos para a grande biblioteca que iria se construir em Rhodes, em Alexandria, qualquer coisa desse tipo. O que acontece? Alexandre pede os textos. Os textos vão, só que os textos vão em hebraico e aramaico. Como que vai se ler? Ninguém lê aquela língua a não ser os próprios judeus. Então aí se convoca estes anciãos e eles vão fazer essa tradução. Então o que nós temos com isso de fundamento, né? Que fora do Egito
e de modo especial nós estamos falando aí da ilha de Chipre e de tantos outros lugares, há um desenvolvimento desse conhecimento judaico, a ponto dele ser traduzido para o grego. Se em Alexandria o texto vai para o grego, é porque Alexandre Magno, quando pegou o texto em hebraico, não entendeu o texto, então ordenou a tradução. Mas essa tradução, por um detalhe, não é feita por qualquer um. Ela é feita pelos anciãos, ou melhor, pelos sábios judaicos. Vai levar quase 100 anos a tradução. Só que aí vai começar o problema. Qual que é o problema? A tradução do hebraico para o grego também vai incluir, assim, na surdina, alguns textos que são de tradição grega. Quais, professor? Números, desculpa, uma parte de Daniel, uma parte de Esther, Judite, eu acho que Judite, Tobias, Eclesiástico, não faz parte deste cânon que aí está, nesse período, mas não deixa de ser contado, de fazer parte, de estar integrado e estar junto. Né? Então, o que é importante que a gente tenha ideia? Este texto que chega em Alexandria, a pedido de Alexandre, depois é traduzido, esse texto vai ser fundamental para nós. Então, quando vocês ouvirem falar sobre Bíblia dos 70 ou da Septuaginta, lembre sempre disso. Essa é a Bíblia que foi traduzida para o grego e é o texto que os cristãos vão utilizar em larga escala, porque eram já cidadãos gregos e helênicos e usavam isso. Então, o texto da 70 é a tradução do hebraico para o grego, né? E dos livros que já existiam em língua grega, que foram somados. Tobias, tem tantos outros aí que a gente pode falar, Baruque. E é interessante que vocês tragam presentes que existiam sábios judeus em Alexandria e sábios judeus na Palestina. E entre eles vai sempre existir um choque pela forma de interpretar o texto. Aí aqui eu vou parar essa um minutinho só, porque eu vou abrir o outro. Deixa eu pegar o outro. Onde você está? Cadê o texto que estava aqui? Eu acho que eu fechei ele. Tá aqui. Acho que vocês estão vendo, né? O que eu quero mostrar para vocês é uma comparação, eu achei isso muito bom, entre os textos que estão presentes em um e em outro, para que a gente possa entender aí a importância de textos e como esses textos vão para lá ou vão para cá. Então, primeiro, quando se fala em Torá ou em Pentateuco, está presente na Bíblia hebraica, está presente na Bíblia dos 70, está presente na Bíblia protestante. Só digo a vocês, hoje existem na perspectiva judaica os dois textos, tá? A Bíblia hebraica, dividida na Torá, o Nevim e o Ketuvim, e o livro dos 70 em grego. Existem os dois textos. É porque o livro dos 70 foram mais os cristãos que usaram. Então, a Torá é igual. Depois que muda. O livro hebraico, né, o texto hebraico, traz por primeiro os Nebim, os profetas, que para eles são os profetas importantes no desenvolvimento da fé judaica. Josué, Juízes, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2. E depois
os grandes profetas, Isaías e Jeremias, e na sequência os 12 profetas menores. Lembrando que não tem Baruque. Tem Abacuque, mas não tem Baruque. A Bíblia dos 70 já coloca em primeiro lugar não os livros proféticos, mas os livros históricos, chamados livros históricos, que narram a história de Israel, que vão acabar sendo livros muito parecidos, mas que se alteram de alguma forma. Então, Josué, Juízes, Ruth, 4 livros de reis, no real são só 2 deles são apócrifos, mas 4 livros de reis, os livros de crônicas, 1 e 2, Esdras, que é um livro apócrifo, Esdras e Neemias, que é os 2 textos deles juntos, Esther, com um pedaço do fragmento grego, o texto de Judite, o texto de Tobias, o texto de Macabeus, 1, 2, 3 e 4. Então, vocês perceberam que da Bíblia hebraica para a Bíblia dos 70, há um aumento na quantidade de textos. Exatamente porque os sábios que estavam em Alexandria consideravam aqueles textos que eles tinham textos valiosos. Então, um livro de Judite, um livro de Tobias, um livro de Neemias, um livro de Baruque, que Macabeus, que chega na nossa Sagrada Escritura hoje, ele não chegou por um erro histórico. Muitas vezes o Lutero vai dizer que os textos que estão na nossa Escritura eles são frutos de um erro que cometeu São Jerônimo ao traduzir o texto. E não são frutos de um erro porque eles estavam na Bíblia em grego. E nós optamos por ficar com esse texto. Depois daí vão vir os escritos poéticos que também estão dentro aí do Ketubim, Salmos, as Odes, que é apócrifo, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó, Sabedoria já é deuterocanônico, vocês podem ver que não existe sabedoria, existe Eclesiastes, Correlite, mas não existe livro da sabedoria. Não tem esse. O Sirácida, que é o eclesiástico, também não tem, além de constar também nos 70 os Salmos de Salomão, que é um outro apócrifo, ou seja, textos que estão fora das Escrituras. E aí depois a Bíblia dos 70 traz os profetas, todos eles, incluindo o nosso amigo Baruque, que nós temos na nossa Bíblia. Além de Daniel, com os seus textos. Então, o que é possível enxergar aqui, né? É enxergar que, nessa perspectiva entre os judeus da diáspora e os judeus da Palestina, vai existir uma diferenciação na compreensão daquilo que é palavra de Deus. Isso vai ser importante para a definição do nosso cânon. O que é a palavra de Deus aí? O que é a palavra de Deus são essas reflexões que os sábios fazem. Então, se os sábios desenvolvem um texto e o inserem, não tem problema, esse texto faz parte da antiguidade, ele não tem nenhum erro de fé, ele não tem nenhuma perspectiva assim ou assim. Então, o que eles fazem? Eles trazem para o arcabouço judaico outros textos significativos. E é nestes textos, que em grande parte destes textos, que os cristãos vão estar apoiados. Então, vamos voltar lá. Então, o que eu queria dizer a vocês para a gente já ir encerrando. Esta Bíblia dos 70, não a Bíblia hebraica, mas a Bíblia dos 70, vai chegar até nós. Quando
o Jerônimo vai traduzir as Sagradas Escrituras, ele vai traduzir a partir da Bíblia dos 70 e ele vai compartilhar o texto com a Bíblia hebraica. Ele vai ter acesso aos textos em hebraico, né? E como que eu sei que esses textos foram utilizados pelo cristianismo? O texto que nós ouvimos agora cedo, agora no início, né? Com efeito, transmitivos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E eu pergunto a vocês, que Escrituras são essas? Falamos de Paulo, hein? São Paulo aos Coríntios 15, primeira carta. O segundo texto escrito por Paulo. Não existe Escritura. Não existe Novo Testamento. Existe só Antigo Testamento. Então, quando Paulo vai dizer Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, é porque a nossa fé está baseada nestas Escrituras sagradas. Então, o que os cristãos fizeram? Os cristãos assumiram para si a tradição judaica e a escritura judaica existente, que era a Bíblia dos 70. E daí eles transformaram esse texto no que hoje a gente chama, um pouco pejorativo, de Antigo Testamento. Mas ele não é o antigo, porque para ele ser o antigo, precisava existir um novo. Ainda não existe. O nosso existe o novo. Então, esses são as escrituras judaicas ou as escrituras hebraicas. Vamos lá. Fale, Cris. Acho que a Cris é a primeira da fila. Um monte de dúvida aqui, padre. Boa noite, primeiro. Não falei nem boa noite para todo mundo. É o seguinte, ó. O judaísmo, ele não nasce, ele não começa, né, o embrião dele não é lá na circuncisão de Ismael, lá no Gênesis com Abraão, não começa lá? Não. Quando forma o povo? Lá é a promessa a Abraão. Lá é a fé de Abraão. É a aliança que vai passar por Abraão, por Jacó, por Isaac, por Moisés, por Samuel, por esse, por aquele outro. A marca do judaísmo. Não estamos falando da promessa de Abraão, nem da lei de Moisés, não estamos falando disso. Toda essa tradição vai se somar ali, naquele evento, com Esdras e Neemias. Por quê, Cris? Dá uma ideia de que, desde sempre, Deus fundou um Estado. E Deus não fundou um Estado. Esdras e Neemias fundam um Estado, o Estado dos judeus. O que Deus criou? Uma aliança, uma promessa de estar com aquele povo e pedir àquele povo para que propagasse essa proposta. Mas não é um Estado. Quando o povo chega na Terra Prometida, eles se organizam como? Você lembra? Eles se organizam em tribos, né? Não se organiza num Estado. O Estado vai surgir lá no final de 2 Samuel, não é um Estado. Quando eles querem constituir o reino. Porque eles querem ter rei, porque todo mundo tem. Todos os povos têm rei. Então, ali começa o embrião de se pensar, nós precisamos ser um Estado. Mas Israel nunca chega a ser um Estado. Mas a cultura judaica começa lá em Abraão? Não, o que começa lá é a promessa. Então, mas a promessa não é o começo do judaísmo? É a fé. O judaísmo como Estado, que aí se confunde religião e Estado, vai começar com Esdras e Neemias. O que tem lá no princípio, a promessa, vocês serão um grande povo. Bom, desta promessa, Cris, você faz parte. E você não é você não é judia. Porque nós estamos na promessa de Abraão. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Sábado Santo,
Um minuto. Sábado Santo, a segunda oração, eu acho que é. Vamos lá. Aqui. Ó Deus, Pai de todos os fiéis, vós multiplicais por toda a terra os filhos da vossa promessa, derramando sobre eles a graça da filiação, e pelo mistério pascal, tornais vosso servo Abraão, pai de todos os povos, como lhe tinhais prometido. Concedei, portanto, a todos os povos a graça de corresponder ao vosso chamado. Então, na fé de Abraão, nasce o projeto original de Deus. Qual é o projeto original de Deus? Um único povo. Tá. Um único povo unido a este Deus. Esdras e Neemias fundam um Estado judaico, que até hoje não funciona. E esses judeus da diáspora não são judeus desse povo todo que se espalhou pelo exílio e por vários outros motivos? Esse povo que foi para Alexandria não tem uma fundação nesse povo original ali primeiro? Que antes de ir para o exílio da Babilônia, não pode ter isso? Não, eles sempre vão trazer essa marca, né? Quem é o nosso pai? É Abraão. Tanto que eles vão dizer a Jesus, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. E Jesus vai dizer, mas eu sou anterior a Abraão. E eles vão dizer, mas nem 30 anos tem, e vai dizer que é anterior a Abraão. Ou seja, nós estamos lá, nós viemos de lá. Mas enquanto Estado é diferente. O que os da diáspora carregam? Carregam esse espírito judaico, essa aliança, essa promessa, carregam isso. Mas não carregam essa ideia sionita existente hoje, de morar lá em Israel, de ter um Estado israelita. Não é essa a preocupação. Os judeus hoje, eles são judeus mesmo não indo para Israel. Porque judeu não tem nacionalidade, né? Ele é judeu, né? Não, ele é judeu porque ele carrega a tradição judaica. Então, é aí que está a diferença. Quando o judaísmo sai da perspectiva religiosa com mais força, ele entra na política e naufraga. O Estado judeu é um Estado político. Os ortodoxos mesmos vão dizer, este Estado não é o nosso Estado. Os que estão lá na Terra Prometida, eles vão dizer, esse não é o nosso Estado, porque o nosso Estado não é feito por política. Então o que Neemias faz é começar a misturar política com religião. Exatamente. É constituir um Estado, realmente. Tá, entendi. Agora entendi. É interessante isso, porque senão nós não podemos ser descendentes de Abraão. E é interessante, a gente pega texto do século I, aonde os cristãos dizem, nós somos descendentes de Abraão. Você vai dizer isso, Abraão é o meu pai na fé, ele é o herdeiro da promessa. Então, nós somos filhos de Abraão. E estamos espalhados pelo mundo inteiro. Aí, quando o cristianismo, novamente, se fecha no movimento político religioso, ele perde essa perspectiva. Nós não somos um povo político, nós somos um povo cristão. Tá, entendi. E segue o Cristo, e o Cristo vem dessa promessa aí de Abraão. E daí, só mais uma dúvida. Quando a gente fazer memória de um fato, né, que é o que ele faz ali, ele lê toda a história, lê o credo deles, né? Que ele lê ali.
Existe muita gente que fala, que confunde, né? Eu até já fiz isso várias vezes até aprender que não era assim, de cantar parabéns para Jesus no dia de Natal, né? Que era como se fosse aniversário de Jesus, né? Aí aprendi depois que não é, isso não é fazer memória, né? Porque você não está lembrando tudo o que aconteceu, nada. Você está lembrando que aquele dia você nasceu e pronto, e dali para frente, né? Então você não está fazendo memória, que é uma coisa de resgatar o passado todo e trazer aquele passado hoje, né, vivo na sua vida, né? Então, acho assim que é uma coisa assim bem interessante, né? Porque às vezes a gente confunde, né? Que fazer memória, né? De uma pessoa é você lembrar dela. Na missa sétimo dia eu faço memória. Eu lembro que ela morreu, mas não estou fazendo memória dela, porque eu não estou falando do passado dela, Exatamente. Né? A missa de sétimo dia seria um momento de nós celebrarmos a vida daquela pessoa. Tudo que ela foi. A mesma coisa do aniversário. O aniversário não é o dia de te dar parabéns pelos 40 anos, 30 anos, 20 anos, mas prestar uma ação de graças por aquele ano, né? Olha, tudo que foi vivido nesse ano. E nós chegamos aqui. Aqui se inicia um novo ano. E nesse novo ano nós vamos vivenciá-lo e celebrá-lo lá, né? Então, a memória é algo que envolve a totalidade nossa, né? Ele traz presente. Então, quando você rememora, quando você faz a memória, aquilo ali ganha vida, né? Por isso que é importante fazer a memória. Não é fazer, não é teatro. Entendi, obrigada. Mais alguém, Leonardo? Não, mas ninguém levantou a mão. Mais ninguém levantou a mão. Então, nós vamos fazer assim. Eu ia pedir ao Padre Jonas, porque na próxima quinta eu tenho um probleminha, né? Eu ia pedir ao Padre Jonas para estar com vocês, mas o Padre Jonas não pôde estar neste dia. Então, na próxima semana, nós vamos suspender, que seria no dia 24, que será no dia 24, e nós retornamos na outra quinta-feira, que será no dia 3 de março, tá? Então, só lembrar que semana que vem nós não temos, porque eu não vou poder estar aqui presente. Então, mas eu mando um recado no grupo e a gente se organiza. Eu vou colocar no grupo um texto do professor... Deixa eu achar o nome dele. É bem interessante, que fala um pouco da semana passada e dessa. Texto do professor Valdecir Gonzaga. Ele é um professor da PUC-Rio. É um texto curto, fácil de entender, e que ele vai fazendo essa relação entre o texto hebraico, o texto católico, o texto protestante, e toda essa conjunção de textos e como tudo isso surgiu para chegar até nós. É um artigo de 14 páginas. Se alguém tiver interesse, quiser ler, eu vou pôr lá no grupo depois, para aqueles que quiserem dar uma olhadinha. E tem aí, para os que tiverem mais curiosos, tem essa tabela que eu acabei de mostrar para vocês, com todos os textos que tinha na Bíblia hebraica, que tem na Bíblia hebraica, que tem na Bíblia dos 70 e que tem na Bíblia católica, né? Aquela Bíblia católica que fala lá que é a Vulgata, olha, eu tenho uma versão que eu herdei de uma pessoa que é o texto em latim, feito por São Jerônimo, no século IV, e que chegou até nós. Então, você tem o texto todinho da Bíblia escrito em latim. Tem a latim e as citações, que é a chamada Vulgata, né? Que traz aí a tradução da Bíblia dos 70, de uma forma. E só para finalizar, às vezes vocês vão achar salmos. Salmos 122, 121. Tem entre parênteses. Por que tem esse erro? Porque na Bíblia hebraica tem uma numeração que vai até 150. Na Bíblia dos 70, a numeração vai até 151. Um salmo é separado e um salmo é junto. Por isso que quando vocês veem a citação, nós seguimos a citação da Bíblia. É só a Bíblia Ave Maria que não faz isso.
nós seguimos a citação da Bíblia dos 70 do grego, e entre aspas, entre parênteses, se coloca o texto hebraico, para não se perder. Mas isso é só detalhes de texto, né? Depois eu posso voltar a falar um pouquinho disso, porque tem vários textos que acontece esse deslocamento, né? E também, para finalizar, por que os protestantes não aceitam alguns textos? Exatamente porque eles não aceitam estes textos que foram colocados na Bíblia dos 70. Quando o Lutero traduziu, ele traduziu a Bíblia hebraica. Então, ele não aceita Tobias, Judite, Baruque, Macabeus 1 e 2, o acréscimo a Esther, o acréscimo a Daniel, e ele não aceita, Eclesiástico, ele não aceita esses textos, porque esses textos só existiam em grego. Aí, coitadinho dele, porque foi encontrado dentro dos achados de Qumran um texto de Tobias escrito em hebraico. Ou seja, possivelmente, o texto de Tobias, que era um texto de Alexandria, também era um texto lido na Palestina, em hebraico. Então, há até hoje um questionamento sobre por que não considerar estes textos que os católicos consideram, né? A Bíblia dos 70. E aí nós voltamos no dia 3 de março, se não me engano, com uma parte um pouquinho de teoria de interpretação, que é aquilo que a Dei Verbum vai falar para nós, né? Como é a revelação e aquelas dúvidas que surgiram na semana passada, nós vamos começar a trabalhar elas um pouquinho na próxima semana. Bom, grande abraço, fiquem com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima e de São Jerônimo, desça sobre cada um de vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, fiquem em paz e até o Boa noite. dia... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.